Miguel Monjardino, professor de Relações Internacionais e especialista em Geopolítica e Geoestratégia, apresentou o seu livro A Grande Ruptura. Trata-se de um diário que começa no início de janeiro de 2020 e termina no final de janeiro de 2021. Escreve todos os dias sobre o que acontece no mundo, usando referências pessoais, mas acima de tudo uma abertura para a política internacional com leituras diárias de artigos. O diário permite-nos acompanhar acontecimentos globais num ano de viragem, marcado pelo início da pandemia, pelo fim do primeiro mandato de Trump e por todo um período internacional complexo. A própria pandemia influenciou o contexto internacional e tudo o que se segue. O argumento do livro é que a pandemia funcionou como um catalisador na mudança do sistema internacional, ou seja, acelerou a mudança que já estava em curso e acelerou muito. E, portanto, nós estamos num ponto de inflexão da história, o que quer dizer que já entramos num processo de adaptação que, do meu ponto de vista, vai ser muito turbulento, como já aconteceu várias vezes ao longo da história, quando as sociedades passam por processos desse tipo. O processo de adaptação, eu suspeito que durará até meio da próxima década, portanto, temos 10 anos do meu ponto de vista, para nos prepararmos para algo que, do meu ponto de vista, é inevitável. E o que eu quis, no fim de contas, foi deixar um registro do início desse período. Registou o processo de transição política internacional, onde muitos têm interesse em desmantelar o que se vive atualmente. O livro explica o presente, mas faz pensar o futuro. Um futuro talvez incerto, mas que pode depender das consequências do passado histórico e das circunstâncias políticas do presente. Reúne muito do que leu, pensou e concluiu. Primeiro queria deixar um registro pessoal para mim, do que eu senti e pensei diariamente, para informar aquilo que eu vou escrever. Portanto, todas as semanas tenho que escrever uma coluna, tenho uma entrevista para fazer na televisão e quis deixar isso registado, porque se voltasse atrás, queria ter uma maneira de reconstituir o meu pensamento e as minhas fontes de informação. E para mim isso deve ser feito em papel e caneta à moda antiga. E os neurologistas dizem que é melhor ser assim, que é diferente do que escrever em computador. E, portanto, eu escrevo num caderno Moleskine com uma velha caneta de pena todos os dias, e a minha mulher, que está aqui sentada, vê-me, enfim, às vezes é de manhã, outras vezes é à noite, a escrever. Mas eu também quis escrever, no fim de contas, o que está aqui, porque eu quis deixar um registro de um diário escrito por uma pessoa que vive numa ilha do meio do Atlântico. E a geografia, se calhar, condiciona muito a forma como nós pensamos sobre o mundo. Portanto, no fim de contas, fazer estas duas coisas. Mas eu também quis, eu vou acrescentar um outro motivo, tendo em conta aquilo que eu achava que ia acontecer, eu achei que era importante mostrar, e tento fazer isso no livro, como é que um analista profissional pensa. Ou seja, um analista, quando escreve o que escreve, como é que ele chegou lá? Notou que em 2020 não acontecia apenas a pandemia, mas vários movimentos políticos e a revolta eleitoral, o que demonstra que a história não acabou com o fim da separação da Europa ou com a queda do Muro de Berlim. Tudo continua a mudar. E esta mudança que se sente e que se acompanha neste livro, particularmente através dos sumários da leitura da imprensa internacional em cada um dos dias, essa mudança é uma mudança que continua entre nós e que, de alguma maneira, está neste momento a moldar o nosso mundo. Aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, o que está a acontecer com a guerra do Irão, o que está a acontecer na Ucrânia, tudo isso se adivinha a sua aproximação nestes textos. Claro que nós hoje dizemos adivinha e nós hoje é muito mais fácil ver isso. Há aquele ditado que diz, depois das coisas acontecer, todos nós percebemos que elas iam acontecer. Obviamente que antes delas acontecerem, poucos perceberam que elas iam acontecer, mas de alguma maneira, ao longo deste livro, o Miguel vai construindo o caso e nós, à medida que vamos vendo o livro, vamos percebendo para onde é que as coisas estão a encaminhar. E de alguma maneira, este é um livro que ajuda a explicar os nossos dias e também abre aqui algumas ideias importantes sobre o futuro.
Portanto, é um daqueles livros que explica o presente, mas é um bom alicerce para nós pensarmos aquilo que serão os próximos anos. O livro leva a pensar nas incertezas constantes e a interpretar tudo o que acontece no mundo com a perspectiva de um ilhéu. Nós consideramos normalmente que as coisas estão seguras. Todos nós achávamos que é um direito constitucional, nós não estávamos presos, um direito constitucional, íamos à praia quando bem nos apetecesse. E vice-versa, não? Quem é que diria, no princípio de 2020, no Carnaval de 2020, que haveria um governo que havia de proibir nós irmos à praia? Isso parece absurdo, parece uma violação absurda das nossas liberdades. E se nós disséssemos isso antes, dizia, não, isso é inconstitucional, isso não vai acontecer. Pois não é que aconteceu. E pior do que isso, aconteceu perante o silêncio de toda a gente. Para mim foi uma lição de como é que a liberdade desaparece sem nós darmos por isso. Aceitamos. E aceitamos assim mesmo. Algo que, por um lado, não tinha qualquer justificação técnica, nem fazia qualquer sentido. Mas pior do que isso, uma violação clara dos nossos direitos enquanto cidadãos, em que toda a nossa sociedade engoliu e calou, para usar os termos que o povo usa. Reparem como estas coisas acontecem e da maneira como as sociedades evoluem. Isto é uma espécie de lição. Se nos disserem que daqui a dias nós não podemos dizer o que nos apetece dizer, nós vamos a isso, é inconstitucional, não vai acontecer. Pois se calhar acontece e nós todos achamos, pronto, que é assim. Ou outra perda de liberdade qualquer. Portanto, o Covid também teve isso. Demonstrou que não é preciso uma revolução, que não é preciso uma guerra, para que liberdades essenciais dos cidadãos sejam cortadas e, mais do que isso aconteça sem que haja qualquer tipo de reação da sociedade civil. Eu não me lembro de ninguém aparecer na praça pública a dizer isto não pode ser. Foi. E, portanto, fica a lição. Esperemos que nos lembremos disto quando outras coisas chegarem e que sejamos capazes de perceber quando é que os limites do aceitável são atingidos, quando é que a nossa liberdade desapareceu e quando é que a nossa democracia está em perigo. Porque as coisas acontecem normalmente sem grande fanfarra, sem grandes anúncios, e quando nós damos por isso, já é tarde. Aliás, olhamos para trás e olhamos para 1926, que a maior parte dos democratas encolheu os ombros e disse, bom, é mais um golpe, mais um. Até pode ser que isto corra bem, até pode ser que ponham ordem nesta república desavinda, e aceitou-se. As consequências foram 48 anos sem eleições. Através de um conjunto de ensaios de análise, o livro leva-nos a entender melhor a crise internacional que estamos a atravessar, mostrando com um exemplo da pandemia que tudo pode mudar. A própria capa, com um planeta rachado, indica o conteúdo de A Grande Ruptura.